Começou agora há pouquinho, há minutos, essa primeira operação rodoviária que se chama Operação Rodoviária Transparente e Segura da Polícia Militar Rodoviária de hoje. Então, até o dia 11 de novembro, essas operações pretendem orientar usuários com relação à legislação de trânsito, no que diz respeito aí à condução de veículos sob a influência de álcool. E é muito bacana, porque o melhor dessas operações é que elas sempre serão divulgadas com pelo menos 24 horas de antecedência. Ou seja, não é uma operação do tipo pegadinha para motorista. É, de fato, uma operação que se pretende realmente ser educativa. Daqui a pouquinho, Susan Rodrigues vai trazer para a gente detalhes sobre esse trabalho, porque essa operação, como disse Zanotto, vai acontecer em todos os 25 postos da Polícia Militar Rodoviária. E o governo de Santa Catarina, gente, ainda falando de trânsito, não vai aderir ao convênio proposto pela União para a cobrança daquele SPVAT, o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Ele substituiu aquele antigo DPVAT. O PC, o Paulo César, já está chegando ao vivo da nossa redação integrada. Ele apurou tudo isso hoje à tarde, inclusive falou com a Procuradoria do Estado e traz em detalhes para a gente. Fala, PC, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia, para você, para quem nos acompanha. Então, o governo do estado não aderiu por um simples motivo caracterizado pelo Detran de Santa Catarina, mas também validado pela Procuradoria-Geral do Estado. É que a proposta de lei, ou a lei que está em vigor, lei federal, quer que os estados firmem convênio com o governo federal. E a cobrança seria embutida no IPVA. Ou seja, em Santa Catarina, o governador Jorginho Melo já havia afirmado que não haveria aumento de impostos. E isso poderia caracterizar de forma simultânea um aumento de imposto. E o Estado receberia apenas 1% da arrecadação. Diante disso, cabe agora o governo federal encontrar uma maneira de fazer a cobrança, pelo menos dos catarinenses, já que é opcional ao Estado aderir ou não a esse convênio. E aí, diante disso, busca-se uma alternativa. Enquanto esse impasse não é solucionado, outro surge, que é a discussão das transferências especiais voluntárias, que são recursos do Estado que vão para instituições filantrópicas por meio de prefeituras e até mesmo para as prefeituras realizarem ações. Diante dessa proibição, ocasionada por uma decisão do STF, o governo do Estado também busca uma alternativa. Para entender um pouco melhor sobre isso, nós produzimos uma reportagem. Vamos acompanhar. A decisão liminar do STF em suspender o pagamento por meio de transferência especial voluntária, conhecida como TEV, está amparada numa ação movida pelo Ministério Público de Santa Catarina, que entende ser inconstitucional. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina não acolheu a reclamação e, por isso, o MP recorreu à Suprema Corte. Em decisão individual, a ministra Carmen Lúcia suspendeu os pagamentos. A Federação de Consórcios Associações de Municípios de Santa Catarina, FECAM, disse que vai recorrer da decisão. Segundo o presidente da instituição, o efeito dessa decisão será imediato e negativo aos municípios. Se isso prevalecer, vai ser um problema seríssimo para os municípios que contam, com esses recursos, já anunciados, muitos deles já anunciados pelo governo do estado, e que, por conta dessa ação e dessa decisão, pode ver esse pleito que não acontecerá. Então, a gente vai buscar de todas as formas, reverter essa decisão no plenário do STF. Diante da decisão do STF, a Procuradoria-Geral do Estado também acompanha a situação. O procurador-geral afirmou que a iniciativa da TEV é pioneira no Brasil. Foi criado aqui para tentar facilitar a transferência de valores do Estado para os municípios, que é feita nos outros estados e era feita em Santa Catarina por meio de convênios. Esse regime de TEV foi uma tentativa que Santa Catarina fez de facilitar a remessa de valores. Todavia, o Supremo entende que essa legislação só pode ser feita pela União, não pode ser feita pelos estados. A iniciativa de facilitar a transferência de recursos direto aos municípios já era realizada pelo governo Carlos Moisés e se chamava PIX, alusiva a transações bancárias mais ágeis e menos burocráticas. Ao assumir o governo no ano passado, o governador Jorginho Melo instituiu a TEV, que na prática segue a mesma dinâmica do modelo adotado por Moisés. As TEVs se tornaram regulamentadas depois que os deputados estaduais catarinenses aprovaram um projeto de lei de origem governamental em agosto do ano passado. O instrumento possibilita o repasse de recursos de forma voluntária entre governo do estado e prefeituras municipais.
Todos os projetos beneficiados com as transferências precisam de plano e prestação de contas. Se a decisão judicial não for revertida, serão utilizados modelos antigos, por meio de convênios, o que torna o processo mais lento. Se uma TEV pode ser concluída em 30 dias, um convênio pode ultrapassar 3 meses. Até agora, o governo já transferiu cerca de 1,3 bilhão de reais. Somente em 2023 foram pagos 537 milhões. Neste ano, já foram pagos 839 milhões. Pois é, Márcia, e esse é um dos instrumentos que é muito utilizado principalmente para formar as lideranças e é um aparato utilizado muito também numa parceria entre Poder Executivo e Poder Legislativo Estadual, Márcia. Assunto sério, de interesse total dos municípios, que, claro, a gente vai acompanhando passo a passo. Agora, rapidinho, antes de encerrar a sua participação, mudando de assunto, porque passadas as eleições municipais aqui em Santa Catarina, né, que ficou só no primeiro turno, muita gente, PC, ainda tem dúvidas sobre a questão do sistema proporcional de votação para o cargo de vereador. Explica melhor para a gente. Então, Márcia, muitas vezes a gente vê um candidato que faz uma votação expressiva e não consegue conquistar uma cadeira. Às vezes o outro que faz menos consegue. É uma conta. Parece simples, exige um pouco de cautela e às vezes paciência. Temos uma reportagem para explicar um pouco melhor esse assunto. Um candidato que não gosta de matemática pode sofrer muito durante a apuração dos votos. É que os cargos proporcionais para o legislativo, como deputados federais, estaduais e vereadores, não dependem apenas do volume de votos, mas sim dos cálculos feitos entre os votos válidos, votos recebidos pelo partido e pelos candidatos. E essa divisão matemática vai definir o quociente eleitoral, o quociente partidário, mas também as vagas pela média, que são exatamente aqueles vereadores que vão ocupar as cadeiras que sobraram. Mas essa matemática precisa respeitar uma sequência lógica. Primeiro, é preciso conhecer o quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos recebidos pelo número de vagas na Câmara de Vereadores. Em Florianópolis, por exemplo, foram 276.673 votos válidos e a Câmara de Vereadores conta com 23 cadeiras. Logo, o quociente eleitoral é 12 mil votos por partido e o candidato mais votado precisa alcançar no mínimo 10% do quociente eleitoral. A regra vale para partidos individuais ou federações, que é a união de várias siglas partidárias. Para saber quantas cadeiras cada sigla tem direito, é necessário definir outro quociente, o partidário. A divisão dos votos do partido pelo quociente eleitoral. A divisão, o resultado dessa divisão é o que nós chamamos de quociente partidário, que vai indicar o número de cadeiras que o partido tem direito na primeira rodada de distribuição. E os candidatos que não conseguiram se classificar por esses fatores têm que contar com as vagas restantes. Para isso, é preciso levar em conta o volume de votos válidos de cada partido, divididos pelo quociente partidário. Isso inclui mais um, que é referente à primeira cadeira. Além disso, é necessário ter feito 20% do quociente eleitoral. Nesse grupo está a vereadora eleita em Florianópolis, Ingrid Sateré Maué, do PSOL. Apesar de conhecer bem a regra, ela sabe como é angustiante para quem não entende muito bem essa dinâmica a distribuição de vagas do Legislativo. Para mim, que tinha feito uma preparação, feito o cálculo, comunicado aos eleitores o cálculo, eu estava tranquila. A minha equipe, por não ter essa experiência, não ter esse acúmulo, ficou até o último momento, falou, estamos dentro realmente? Eu falei, sim, gente, quando a gente passou do coeficiente que eu já tinha falado para vocês, a gente já estava dentro. Claro que a eleição só acaba quando termina. Mas existe ainda as sobras das sobras, que teve mudança na regra deste ano. Nesse quesito, todos os partidos podem participar e é levado em consideração as legendas com maiores médias, ou seja, maior volume de votos, e assim serão ocupadas pelos candidatos mais votados. Vamos lá, ainda sobre eleições municipais, a prefeita eleita de Lages, Carmen Zanotto, hoje deu uma entrevista para a nossa equipe e falou sobre os planos que ela tem para o governo, que começa no ano que vem. A reportagem é do Paulo Metlin. Vamos ver. A experiência como deputada federal e secretária de Estado da Saúde deve contribuir para atender algumas demandas mais urgentes de Lages, segundo Carmen Zanotto. Limpeza urbana para revitalizar o município e temas mais sensíveis, como a saúde e a educação, estão no radar da prefeita eleita de Lages.
Nós temos o grande desafio de melhorar muitos indicadores na nossa cidade, como, por exemplo, deixarmos de estar abaixo da média nacional dos índices da educação. A gente precisa ampliar toda a nossa cobertura vacinal. Hoje, nós não temos os profissionais mais vacinando nas unidades básicas de saúde. A gente precisa trabalhar com essa questão e os indicadores sociais, qualificando as pessoas para inseri-las no mercado de trabalho, porque nós temos um setor produtivo importante, mas que reclama muito e com razão da falta de profissionais qualificados. É a primeira vez na história de Lages que a prefeitura do município será administrada por uma mulher, uma tendência vista em toda Santa Catarina, onde cresceu em 4,3% o número de mulheres eleitas. Para Zanotto, é preciso pensar além dos partidos, como forma de incentivar e motivar mais mulheres a participarem da política. É muito difícil você conseguir motivar as mulheres para uma disputa se elas não têm uma história de trabalho. Eu tive a felicidade, do meu partido nós elegemos 3 vereadoras, na minha região nós temos 6 prefeitas eleitas, mas o compromisso não é só a gente garantir o recurso financeiro para a participação das mulheres na política, garantir a cota, a gente precisa inseri-las no quadro. Então nós precisamos ter mulheres secretárias municipais, diretoras, para que elas possam mostrar o seu potencial, serem conhecidas e disputarem as eleições subsequentes.